Fala aí pessoal, boa noite, tudo bem? Falar um pouquinho aqui sobre os mercados, né? Principalmente aí o S30, que foi o que tecnicamente é o que eu mais costumo fazer operações, né? E hoje foi um dia volátil também, mais um dia bem volátil aí. O mercado andou mais de 1000 pontos, principalmente para cima, né? Mandou 1100 e poucos pontos aí para cima. Do range onde ele fez esse fundo aqui, até em cima, até o topo máximo, ele andou mais de 1100 pontos, tá? Bom, pessoal, aqui visualmente está bem tranquilo de entender. Eu tinha marcado esse fundo aqui máximo, tá? Referente ao dia de ontem, que era um fundo relevante, e tem um fundo bem mais abaixo, tá? Aí o que eu costumo fazer, né? Eu meço essas distâncias de onde o mercado está até esses fundos, antes de abrir, né? Antes de abrir o mercado à vista, o mercado grande. Então eu vi que estava por essa região aqui mais ou menos, eu vi que até embaixo, essa primeira estrutura andava cerca de 500 pontos. A seguinte, cerca de 800 pontos. E a outra, mais abaixo ainda, cerca de 1000 pontos. Então eu tenho que ter esses order blocks intermediários aqui dentro de um range, para ver qual que vai ser o range respeitado do dia, tá? Do dia após a abertura, né? Então o mercado abre aqui 10h30 da manhã, nesse candle aqui de indecisão, certo? Ele abre nesse candle aqui. E aí eu já vi que o mercado segurou, né? Por mais que ele tenha violado aqui, a violação não é rompimento, né? Então ele violou e voltou para dentro do range, né? Então eu deixei marcado esse fundo aqui, tá? Esperei o mercado fazer um alinhamento de fluxo, né? O alinhamento ficou bem claro aqui, pessoal. Isso daqui é logo na abertura, tá? O mercado abriu, aquele doji lá que mostra nos 5 minutos, é esse candle aqui, ó. Esse candle aqui, do 1 minuto, né? Tô vendo no 1 minuto agora. Então ele faz um alinhamento, ele viola aqui, depois sobe 220 e poucos pontos, volta tudo depois e aqui ativa a nossa entrada, né? Se for usar a Fibonacci aqui, claro que ele passou do ponto, né? Ele passa do ponto aqui do 61, onde já ativa a nossa compra no 61, o stop atrás da estrutura. O problema de todos esses dias é o tamanho das estruturas, né? Então o stop aqui dá 96, dá 100 pontos aí de stop praticamente, um risco bem grande, né? Um stop bem grande, porque as estruturas realmente estão bem grandes, tá? Porém, mesmo calculando aqui no 61, se o stop está certinho atrás da estrutura, passou bastante calor, mas não saiu da operação, tá? Ficou aí alguns pontos aí para ser estopado. E depois o mercado foi tranquilamente aí, andou quase 500 pontos, tá? 480 aí. 487 pontos direto aí, tá? Praticamente aí um trade, fora esse calor aqui, foi um trade tranquilo depois para conduzir, ok? Então isso aqui é o alinhamento, Jackson, isso daqui é o que a gente marca Fibonacci. Quando o mercado segura aqui numa região, eu tenho que ver que ele tem uma intenção compradora aqui, tá? Ele vai para cima 220 pontos, depois ele volta lá no ponto de ônibus para buscar as pessoas, né? Isso aqui é mais liquidez. Tomar cuidado com o stop, né? Chegou perto sim de stopar, ficou a 20 pontos aí do stop, mas depois ele subiu aí tranquilamente. Inclusive eu estou falando dessa estrutura de ida aqui duas vezes, tá? Desses dois fundos. Só que se a gente considerar que eu estou vendo isso agora, tá? Reparando isso agora no vídeo. Depois eu devo ter visto, mas não lembrava. O mercado faz uma estrutura mais bonita ainda. Que eu estou bobeando aqui de marcar errado, ó. Essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui. Ele bateu aqui duas vezes, depois faz mais uma vez um alinhamento aqui, aí depois volta no 61 certinho, tá? Não é forçar, né? Mas às vezes a gente entra num primeiro momento, pode ter acontecido, ou pode entrar no segundo momento aqui, que aqui se você descontar os pavis aqui, ó, ele fechou basicamente em cima mesmo, né? Não sei se dá para considerar um rompimento aqui do choque, não sei se dá não. Mas de qualquer forma, visualmente aqui é um pivô de alta clássico. Então nessa terceira tentativa aqui, né? Que aqui seria a primeira, aqui seria a segunda, que bateu nos fundos. Essa terceira volta aqui seria a mais bonita, tá? Então aí se calcular daqui dá aqueles 450, 460 pontos. Beleza? Que é a entrada aqui no 61%. Então isso aqui é um alinhamento. Esse daqui, segundo, o mais bonito, né? Esse segundo alinhamento aqui é o mais bonito, porque ele rompe esse topo anterior aqui, certo? Aí sim a gente tem a confirmação de um choque, ok? Então o certo é aqui que o verde é apoio, né? O ponto de interesse. Depois ele faz esse topinho aqui, volta de novo. Muita gente já deve ter entrado aqui, por isso passou tanto calor aqui. Não estaria errado, né? A não ser a questão do choque, né, que não havia rompido o choque ainda, mas de forma secundária aqui sim, ele rompe esse topo aí, vai até mais em cima e volta aqui.
no 61 certinho, ok? Essa é a questão, Jackson, pessoal aí que eu estou falando já algumas vezes, que é a questão do alinhamento, né? Depois que ele rompe esse topo aqui, ele faz um alinhamento, continua subindo e volta no 61. Aí a gente usa a Fibonacci aqui, só nessa estrutura pequena, tá? Não na pernada toda. E depois aí tranquilamente ele vai pro seu destino aí, que seria a alta dessa estrutura aqui, ok? Isso num minuto, mas a gente está se baseando principalmente nesse fundo aqui, ok? Tá? Então tá bem clara aí essa entrada. E no segundo momento a gente já entende também que o mercado ele tinha rompido esse fundo aqui, ó, tá? Rompeu esse fundo aqui. Com esses candles todos aqui, ele está rompendo esse fundo, certo? Então o que está validando? Está validando a região de topo aqui, ó. A estrutura ela fica um pouco reprimida, parece que é pequena, né? Mas é que o MetaTrader é um pouco ruim de mexer quando ele já andou bastante. Então, se eu estou falando que rompeu este fundo aqui com esses candles, eu tenho que marcar essa estrutura aqui, ó, como sendo venda, certo? Sem forçar a barra, pessoal, sem forçar a barra, para ficar um entendimento bem tranquilo. Olha só, aqui é um fundo de mercado, é uma pernada de fundo, né? Não é um fundo de mercado, mas é uma pernada de fundo. Então essa pernada aqui ela foi rompida, ela foi perdida com essa estrutura aqui, certo? Então se eu estou perdendo fundo, o que eu estou validando? Eu estou validando os topos. Dentro do SMC, eu perdi fundo, eu estou validando o topo. Eu tenho um topo mais acima, realmente, bem mais acima, só que eu estou validando esse topo aqui, porque é uma pernada mais curta. Então, pode ser usado esse order block aqui, como você pode também ter deixado marcado o de cima. Até porque, tecnicamente, quando a gente entra nesse order block aqui, se fosse o caso, vendendo, e o mercado estopa, o problema é que as estruturas estão grandes, tá? Mas estou falando tecnicamente. Se o mercado estopa aqui, você tem que deixar o mercado correr, tomar esse stop tranquilo mesmo, faz parte, e tem que chegar aqui o mercado e você vender de novo, tá? Ou seja, porque você pega o order block de baixo, no caso o vendedor, tomou stop, você tem que entrar de novo aqui, que é muito provável que aqui você consiga pegar o trade de novo e ele andar bem mais a seu favor. Então você paga esse stop aqui e ainda bota bastante dinheiro no bolso. A técnica é essa, tá, pessoal? Não sou eu que estou inflando ou denigrindo a técnica. A técnica é essa: tomou o stop aqui, se fosse o caso, chegou aqui, vende de novo. Tomou o segundo stop, aí realmente essa estrutura aqui já era, foi pro beleléu. Beleza? Mas não foi o caso. Por quê? Porque, novamente, aqui para reforçar, perdeu o fundo aqui com essa estrutura, perdeu esse fundo, validou o topo, tá? Então esse topo eu pintei de amarelo, é a referência a esse candle vermelhinho, e aí você consegue ver a mágica, né? O mercado perde o fundo, aqui a gente teria feito a compra, porque validou a compra também, beleza, validou a compra. Chegou aqui em cima, pessoal, aqui em cima é venda, que aqui é um order block vendedor. Então, não estou falando que é para fazer isso, né? Mas foi uma estrutura que pagou para alta e pagou para baixa de novo. Isso assim, em poucos minutos. Por quê? Porque aqui é uma região vendedora, está perdendo fundo, é venda aqui. Então aqui nesse segundo order block, era uma estrutura de venda, tá? Então você ganhou aqui nessa alta, não sei, pode ter muita gente que fez isso também. Esperou esse alinhamento, tá? Ou já vendeu de cara aqui, pegando aí seus 340 pontos, olha que loucura como o mercado está andando. E saiu fora, ou sei lá, esperou ele voltar de novo, porque ainda tem essa opção, ó. O mercado ele tá aqui dentro dessa estrutura vendedora, ele perdeu esse fundo aqui, certo? Então ele está fazendo um alinhamento de novo para baixo agora, certo? Então você tem a opção de entrar aqui de novo. Essa segunda entrada aqui passou bastante calor, tá? 116 pontos, sendo o stop ali 135. Mas, né, mais uma vez aí o mercado foi para baixo, fazendo novamente aí um desenho, uma figura de alinhamento e depois indo para baixo novamente. Isso daqui é um pouquinho mais difícil de acompanhar porque está no minuto, né? Então não fica assim tão confiável. O que precisa se apegar aqui é que realmente quando perde esse fundo, valida esse topo aqui, ok? Então se você entrou de primeira aí no RISC, foi mais efetivo, claro, na venda, no RISC aqui. Ou se você entrou secundário e colocou o stop certinho, passou um calor gigantesco, só que colheu frutos também, né? Numa primeira pernada aí 260 pontos, ele volta ali de novo e depois afunda para baixo aí 500 e poucos pontos, aí 520 pontos, certo? Duas opções aqui, uma para compra muito clara,
Eu estou sendo aqui bem didático, né, falando aqui com bastante reforço, porque tem gente que não pegou ainda a técnica, né? Mas, a priori, é isso que precisa se atentar. Romper o fundo é venda. Romper o fundo é venda, né? Ó, ele está rompendo o fundo aqui, então é venda. Só que é venda nas alturas, né? Você tem que vender caro. E rompeu o topo aqui, né? Se fosse o caso, esse topo aqui que eu estou me referenciando, é compra. Então sempre nas estruturas aí nos extremos, você vai procurar fazer seu trade. Olha como o gráfico limpinho, sem colocar nada. Aqui é uma região de venda. Quem vendeu, colheu frutos. Aqui é uma região de compra. Quem comprou, colheu frutos, tá? E aí o mercado segue, beleza? Olha que interessante, nos 5 minutos, olha como tem coisa para falar de hoje. Nos 5 minutos ele bateu nesse fundo aqui 3 vezes, ó. 1, 2, 3 nada, 4, ó. 1, 2, 3, 4 vezes, ok? Eita, suporte forte, né? Suporte forte. Aí depois e aqui também para cima batendo e voltando, né? Formou esse range. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Até que uma hora ele decidiu o seu caminho. Opa, esse suporte está muito forte. Agora eu vou romper a estrutura. Onde que ele chega aqui, hein? Tem coisas que eu vou olhando e depois eu vou percebendo só na hora de fazer o vídeo. Quem entrou aqui no risco aqui tomou um stop, né? Provavelmente, porque deu 60 pontos aí para cima. Mas também deu quase 200, deu 220 para baixo, certo? Então esse order block aqui ele também foi efetivo. Aparenta ser muito pequeno porque as estruturas estão grandes, tá? Mas 220 pontos é uma coisa interessante aí. E depois o mercado rompeu também, tá? Com uma força compradora aí bem interessante, mais 500 pontos para cima aí. Beleza? Então é uma outra coisa a se dizer, tá? Nesse suporte, nesse fundo aqui, ó, uma que já era de ontem, aí bateu hoje 2, 3, 4 vezes, 3 de hoje e uma de ontem. Então você vê a questão de suporte e resistência aí, tá? E depois a questão desse rompimento aqui, que ele pegou força compradora, né? E eu queria mostrar uma coisa aqui que eu não sei se eu vou conseguir ver. O mercado ele estava muito eu acho que é isso aqui, ó. O mercado estava muito comprador, né? Estava muito forte para cima. O mercado quando ele decidiu romper esse topo aqui, esses topos, ele foi de uma vez aqui, ó. Pode ver que ele andou. Quer ver quanto que ele andou? Ele andou aí, ó, 500 pontos, parece pouco, né? Pela estrutura. Ele andou 500 pontos direto aqui, ó. A pessoa que às vezes não consegue pegar esses rompimentos, é o que eu falo outras vezes, né? Eu tenho feito muito backtest sobre isso. Olha aqui, ó. Tá rompendo todas as estruturas, né? Tá rompendo o topo, então você tá validando o que? Os fundos. Olha o 61 aqui dando compra, ó. Aí anda, parece pouco, né? Vai e volta. Aí depois anda, volta um pouquinho. Cara, a gente tá falando aqui de 270 pontos, tá? Isso numa sexta-feira no final do pregão, hein? Não é pra ninguém ficar caçando esse tipo de trade, né? Num dia como hoje, tipo sexta-feira no final do pregão. Mas é pra mostrar mais como a técnica funciona, né? E como é funcional isso. Enfim, pessoal, teve bastante opções de trade aí hoje, tá? Achei um mercado aí bem forte, bem volátil, e é legal de operar dias assim, porque realmente você se respeita a técnica, né? E você consegue botar aí estruturas grandes no bolso, né? Você consegue pegar bastante pontuação, tá? Tomar bastante cuidado com o stop, tem que diminuir a mão, porque os stops estão bem caros mesmo, tá? Então, as estruturas bem grandes mesmo. Os problemas de tarifa dos Estados Unidos, enfim, está acontecendo ainda. Todos os outros movimentos, né, todos os outros ativos, né, os que têm correlação, fizeram o mesmo desenho técnico, tá? O S&P 500, que é o manda-chuva, e o S100 também. Mas eu não vou me apegar muito a eles não, senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida é só chamar. Um abraço.